Eu me chamo Ana Carolina e vou apresentar o artigo intitulado Risco Ecológico de contaminação por agrotóxicos em um rio brasileiro localizado próximo à área rural. Um estudo de biomarcadores usando embriões de peixes. Bom, então a alta demanda da produção leva a um aumento do uso de produtos químicos, como fertilizantes e pesticidas. E esses produtos eles atingem locais distantes do seu ponto de produção por meio do vento, escoamento superficial, erosão e lixiviação. E a dispersão desse produto pode atingir organismos como os peixes, que podem sofrer alterações fisiológicas e morrer. O uso de bioindicadores em estudos de biomonitoramento tem sido escolhido como um método importante para complementar as técnicas tradicionais de monitoramento da qualidade da água e de sedimentos. Uma possível alternativa para os estudos de biomonitoramento em ambientes aquáticos é a utilização de embriões de peixe-zebra. E as vantagens do uso desses embriões é que eles têm o coro transparente, que pode ser observado seu desenvolvimento, a capacidade de produzir milhares de embriões diariamente em condições de laboratório, e os tratamentos experimentais paralelos com baixo custo de manutenção. Além disso, os embriões de peixe-zebra eles oferecem a possibilidade de realizar análise em pequena escala e são uma alternativa à correlação de testes convencionais em vivo com peixes adultos. O uso de teste de toxicidade aguda de embriões de peixes tem se espalhado em todo o mundo como um método confiável para avaliação de riscos de efluentes. E na avaliação de produtos químicos e também como amostras ambientais e águas residuais. O local de estudo ele fica situado no bioma Pampa, e esse bioma ele é impactado pela agricultura intensiva de arroz e soja. O rio onde foi realizado o estudo, existem espécies de peixes consideradas vulneráveis. Além disso, essas espécies elas se reproduzem no verão. E não há estudos que avaliam o possível impacto do uso de agrotóxicos nessa região. Então, o presente estudo ele levantou a hipótese de que o uso de embriões de peixe-zebra é importante para a avaliação de impactos ambientais, e o objetivo do estudo é avaliar os parâmetros comportamentais e de desenvolvimento, bem como o biomarcadores bioquímicos em embriões de peixes-zebras expostos a águas de um rio localizado em uma região rural no sul do Brasil. Os materiais e métodos. Os locais escolhidos para esse estudo estão localizados no rio Vacacai, na zona rural de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O ponto 1, ele está localizado em Passo do Verde, é uma região circundante e fortemente utilizada para a agricultura, e a mata ciliar no local é quase inexistente. O ponto 2 está localizado no distrito de Arroio do Sol, que é uma região que possui mata ciliar, porém existem várias monoculturas de arroz e soja a poucos metros do rio. E o ponto 3 fica localizado na Praia das Tunas, que é a região mais populosa dos 3 pontos, e a poucos metros do rio tem várias áreas utilizadas para a agricultura. Os pontos de coleta, eles ficam a uma distância de 15 quilômetros de um para o outro, e do ponto 1 ao ponto 3, tem 30 quilômetros de distância. A água foi coletada em 2018, no verão, no mês de janeiro e fevereiro, no outono, no mês de maio e junho, no inverno, no mês de agosto e setembro, e na primavera, no mês de outubro e novembro. E foi coletada 500 ml de água em garrafas de âmbar e colocadas imediatamente no gelo. Os seguintes parâmetros como temperatura, pH, oxigênio dissolvido, turbidez,
a condutividade e os sólidos totais solvidos, eles foram determinados com o auxílio de um equipamento multimétrico da qualidade da água. As análises, as amostras, elas foram analisadas por cromatografia de alta eficiência para os pesticidas, de acordo com Donato e colaboradores. E cada ponto de coleta, as amostras de água elas foram coletadas em tubos Falco 500 ml em triplicata. Elas foram congeladas para o uso posterior em ensaios de exposição de embriões de peixe-zebra. E a metodologia utilizada foi de acordo com Zhang e colaboradores. Bom, a manutenção e reprodução do peixe-zebra. O danho rério adulto foi mantido em aquários de 25 litros. Cada aquário contém 6 fêmeas e 12 machos. As matrizes elas foram alimentadas 2 vezes ao dia com ração comercial, suplementada com artêmia 1 vez por dia. Os peixes eles foram mantidos em fotoperíodo de 14 horas de luz e 10 horas de escuro. E a água ela foi mantida em condições adequadas, onde o pH era 7,2 e a temperatura 28 graus Celsius. Os peixes zebras adultos eles foram obtidos em uma loja local. Então, após a criação, os embriões de peixes zebras foram coletados, imersos em um meio M3, que é uma solução para embriões de peixes limpos, e colocados em uma placa PET para seleção aleatória, segundo Westerfield. E o protocolo experimental utilizado nesse estudo, ele foi aprovado pelo Comitê de Ética local. Bom, então, a exposição de embriões do peixe-zebra à água coletada. Os ensaios de toxicidade, eles foram adaptados do teste de toxicidade aguda de embriões de peixes. Então, os embriões, eles foram colocados em placa de 24 poços, com um total de 5 embriões por poço. Os poços foram preenchidos com 2 ml de água coletada dentro de 2 horas pós-fertilização. E 60 embriões foram expostos no grupo de controle, na água coletada no ponto S1, S2 e S3, para um total de 240 embriões para cada experimento. Um total de 30 embriões de cada grupo foi usado para estudar o movimento espontâneo e frequência cardíaca, e os outros 30 foram utilizados para análises bioquímicas. A mortalidade e a taxa de eclosão. Após o tratamento, a mortalidade embrionária ela foi avaliada em 24 horas pós-fertilização. E a viabilidade do embrião ele foi analisado pela observação da coagulação do ovo. A taxa de eclosão ela foi avaliada em 96 horas pós-fertilização. As imagens elas foram obtidas com auxílio de microscópio Vasta Megapixels 50 vezes e observadas com uma Nanicam. Os movimentos espontâneos dos embriões do peixe-zebra eles foram avaliados sob o microscópio e registrados com a Manicam pela contagem do número de movimentos do eixo corporal total realizado pelo embrião dentro de seus córregos. E após o tratamento, 30 embriões de cada grupo foram selecionados aleatoriamente para o teste. Os embriões foram contados a 28 horas após a fertilização. Eles puderam se adaptar por 2 minutos na placa PET contendo a água da amostra e seu movimento espontâneo foi contado por 1 minuto. A frequência cardíaca. A frequência cardíaca dos embriões ela foi medida no ponto de tempo de 48 horas pós-fertilização. Os batimentos eles foram contados com auxílio do microscópio e registrados com a Manicam. E após o tratamento, 30 embriões de cada grupo foram selecionados aleatoriamente e adaptados por 2 minutos em placa PET com a água da amostra e a frequência cardíaca foi medida por 1 minuto. Então, com relação aos biomarcadores bioquímicos.
Após 92 horas de exposição, 30 larvas de peixe-zebra foram colocadas em um microtubo de plásticos e eutanasionados sob 60 minutos de hipotermia. Um total de 6 tubos foi utilizado para cada tratamento. E após a retirada de água, foi adicionado 200 microlitros de tampão, e as amostras foram homogeneizadas com um cano de vidro e centrifugadas. O sobrenadante foi transferido para microtubos e mantidos a uma temperatura de menos 80 graus Celsius e para ensaios subsequentes. Em relação à análise estatística, os dados foram testados contra a normalidade de acordo com o método de Kolmogorov-Smirnov e a homogeneidade de acordo com os métodos de Levene. As comparações estatísticas foram realizadas em ANOVA e testes de Tuck. E a correlação entre biomarcadores e resíduos de água de pesticidas foi realizada usando a análise de correlação de esperma. Os resultados foram considerados significativos para P menor que 0,05 e as análises estatísticas foram realizadas com o software GraphPagePris e os resultados são apresentados com média mais ou menos erro de padrão da média. Então, os resultados. Foram detectados 24 pesticidas a amostras de água, sendo 10 fungicidas, 8 herbicidas e 6 inseticidas. Os meses com maior presença de agrotóxico foram em ordem decrescente: outubro, fevereiro, novembro, janeiro, maio, junho, setembro e outubro. O ponto 3, ele apresentou maior resíduos de pesticidas do que os outros 2 pontos. E os parâmetros físicos e químicos da água, eles estão de acordo com as normas de saúde animal. A taxa de mortalidade, ela foi inferior a 10% a 24 horas após fertilização em todos os grupos. E não houve diferença significativa entre os grupos de exposição. Em relação ao movimento espontâneo, a frequência cardíaca e a taxa de incubação, não houve diferença significativa entre os grupos de controle e os locais estudados em qualquer mês e nem entre os grupos de controle de cada mês. Porém, o movimento espontâneo ele aumentou no ponto 1 em setembro em relação aos outros meses e não houve diferença significativa em nenhum mês nos pontos 2 e 3. No ponto 1, a frequência cardíaca ela aumentou em janeiro e fevereiro em comparação aos outros meses. O ponto 2, ele teve um aumento em janeiro. E o ponto 3, ele houve apenas um aumento em janeiro, também em janeiro em relação aos demais meses. A taxa de eclosão no S1 ela foi maior em maio. E nos pontos 2 e 3, a taxa de eclosão foi maior em maio. Com relação à análise bioquímica, a atividade da enzima GST, catálise e acetilcolinesterase não foram significativamente diferentes entre os grupos de controle dentro dos locais estudados em um determinado mês, nem entre os grupos de controle de cada mês. Porém, no primeiro ponto, segundo e o terceiro ponto, o mês de fevereiro ele teve um aumento. Já em relação a GST, no ponto 1 e 2, ele teve um aumento no mês de janeiro. E o ponto 3 não foi significativamente diferente entre os meses. Já para a atividade de catálise, o ponto 1 e 2, eles foram maiores em outubro. E no ponto 3, a atividade de catálise foi maior em fevereiro.
No ponto 1, a atividade de acetilcolinesterase, ela diminuiu em janeiro. E no ponto 2, essa atividade, ela diminuiu em maio, junho, agosto, setembro e novembro. E no ponto 3, a atividade, ela diminuiu em janeiro, maio, julho, agosto, outubro e novembro. Então vamos à discussão. A presença de resíduos de agrotóxicos foi observado durante os 8 meses de coleta da água. E, além da grande distância entre os pontos, a presença de agrotóxicos seguiu uma distribuição muito semelhante nos três pontos de coleta. As substâncias 2,4-D e atrazina foram encontrados em quantidades baixas permitidas por lei. O problema ele é encontrado com os pesticidas e a soma de muitos produtos químicos diferentes na água. E como esperado pelos autores, o teste de toxicidade aguda de embriões de peixes da água dos locais de amostras escolhidos mostrou alterações de biomarcadores de embriões de peixes que podem estar relacionados aos pesticidas encontrados na água. O estudo ele concentrou em locais onde a concentração aquática não é evidente, mas os organismos podem ser expostos a uma soma de diferentes produtos químicos e, provavelmente, devido aos baixos níveis de pesticidas encontrados, nenhuma normalidade foi observada nos embriões durante o período de exposição. E como podemos observar, a taxa de mortalidade embrionária ela não excedeu 10% e não apresentou diferença significativa durante a exposição. Nenhuma diferença significativa foi mostrada entre os grupos de controle. Isso apoia a hipótese de que mudanças significativas observadas em outros parâmetros entre os locais de exposição ocorrem devido à diferença entre as amostras de água do rio. O movimento espontâneo ele é o primeiro movimento realizado pelos embriões de peixe-zebra por volta das 28 horas de fertilização e ocorre devido ao movimento da medula espinhal desencadeado pelo desenvolvimento de neurônios motores que inervam os músculos. De acordo com Chia e colaboradores, uma diminuição no movimento espontâneo sugere que alguns tipos de neurotoxicidades e pode ser um motivo para o atraso da eclosão. No estudo foi observado um aumento no número de movimentos espontâneos apenas no mês de setembro. Isso não pode estar relacionado ao nível de pesticidas registrados. De acordo com os colaboradores, a eclosão é uma etapa importante no ciclo de vida dos peixes e uma combinação de mecanismos bioquímicos e físicos que regulam o processo. No presente estudo, foi observado um atraso na taxa de eclosão em fevereiro, no ponto 2, em agosto, setembro e outubro. E essa redução na taxa de eclosão foi provavelmente devido à exposição de contaminantes. Kia e outros autores eles observaram uma diminuição na taxa de eclosão quando embriões de peixe-zebra foram expostos ao herbicida boscalide e atribuíram alterações nas enzimas de incubação a este composto. A eclosão reduzida apresentou alterações na produção e aumento na vulnerabilidade dos organismos. O coração é um dos primeiros órgãos funcionais de desenvolvimento do peixe-zebra. E foi observado no estudo uma queda principalmente no mês de outubro. E esse mês ele apresenta uma quantidade de agrotóxicos que podem explicar pelo menos uma parte das alterações observadas na frequência cardíaca. No presente estudo, foi observado um aumento do ácido tiobarbitúrico, principalmente no mês de janeiro e fevereiro, nos quais clomazona e
e Propoxus tiveram uma correlação positiva. E esses meses também apresentaram as maiores concentrações de pesticidas encontradas durante a análise. E, notavelmente, Quiclorac foi encontrado em concentração 10 vezes maiores do que o encontrado durante o inverno. Não há estudos que mostram os efeitos do clomazona em embriões de peixe-zebra. No entanto, a exposição de outras espécies de peixe a este composto apresentou níveis aumentados do ácido tiobarbitúrico. E não pode se afirmar que esse composto seja responsável pelo dano lipídio observado, mas deve-se destacar que o resultado está relacionado com a alta concentração, bem como a presença de outros compostos que podem ter atuado em conjunto para promover a peroxidação lipídica. E é possível que o sistema antioxidante não tenha sido capaz de evitar os danos. E isso é concordante com o aumento dos níveis de GST observado em fevereiro. O aumento da enzima GST ela foi observado em embriões do peixe-zebra apenas em janeiro, e não foi observado um aumento semelhante em fevereiro. Por outro lado, no mês de fevereiro foi observado um aumento muito significativo do dano lipídico, talvez devido à falha de desintoxicação da enzima. De acordo com a análise de espeno, mostra a correlação positiva de GST com azoxastrobina, quinclorac e simazina em outubro, e com bentazol e carbofuran em novembro. Este resultado ele mostra o papel dessas enzimas na proteção do embrião de peixe-zebra da toxicidade de pesticidas. O contato com pesticidas leva ao aumento das espécies reativas de oxigênio, responsáveis pelo estresse oxidativo. A enzima de catálise ela é importante para proteger o organismo contra espécies reativas de oxigênio, convertendo H2O2 em H2O e O2. De acordo com o trabalho, diversos estudos têm demonstrado o aumento da atividade de enzimas de organismos aquáticos expostos a tóxicos. E os níveis mais altos dessa enzima em embriões de peixe-zebra foram observados em outubro. E a atividade dessa enzima permaneceu alta nos meses em que mais pesticidas foram encontrados na água. Clomazona, metalaxil e tiametacham apresentaram correlação positiva com a enzima antioxidante, mostrando que o aumento desses pesticidas podem aumentar a geração de espécies reativas de oxigênio. E, dessa forma, a atividade de catálise seria um meio de reduzir seus efeitos do embrião de peixe-zebra. O clomazone ele é considerado persistente no ambiente e permaneceu em todos os 3 locais de coleta. No mês de maio, ele foi encontrado carbonato propoxul e, coincidentemente, esse mês apresentou um dos maiores níveis de inibição de acetilcolinesterase. E essa enzima ela é geralmente inibida para organofosforados e carbonatos. No entanto, o estudo indica que também pode ser inibida pela presença de outros pesticidas, como o clomazona e o quinclorac. A enzima acetilcolinesterase apresentou correlação negativa com propulsor em maio, mas também com outros pesticidas, como astrazina, clomazone, imidaclopiride e quinclorac. Isso significa que a diminuição dessa enzima pode estar relacionada ao aumento de agrotóxicos em geral.
então, os biomarcadores como o GST e ácido tiobarbitúrico demonstraram ser fortemente aliados ao uso do teste de toxicidade aguda em embriões de peixes, uma vez que mostram respostas significativas no mês com maior concentração de contaminantes. Os resultados apresentados na correlação ajudam a corroborar a alteração dos parâmetros comportamentais e análise de desenvolvimento. Todas as mudanças estão relacionadas às alterações bioquímicas. O embrião de peixe zebra é uma ótima ferramenta para ser utilizada de forma integrada com parâmetros de qualidade da água para verificar a influência de resíduos de agrotóxicos em sistemas biológicos. Assim, é possível realizar estudos de toxicidade com concentrações realizadas ocorrendo no meio ambiente. Aqui estão algumas referências e muito obrigada.